Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos e irmãs. Bendito Senhor, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai, porque não há um Pai tão amoroso quanto o Senhor Deus. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de graça, Deus paciente, Deus perdoador para conosco. Deus que enviou o seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Pai, nós queremos te dizer que tu és o nosso Pai por excelência. Ó Deus, tu nos deste paz neste mundo, mas chega um dia que tu levas os nossos pais, mas tu és o nosso Pai eterno. E nós, Deus, temos a consciência de que não somos órfãos, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos reconcilia contigo. Pai, nós te louvamos pela vida do Senhor. Que amor é esse do Senhor Jesus por nós, que deixa toda a sua majestade na glória para vir ao mundo e viver uma vida de humilhação e sofrer a ira do Deus eterno contra o pecado no lugar que eu mereci estar, que meus irmãos mereciam. Louvado seja o Senhor Jesus. Toda glória seja dada a Ele. Ó Deus, permite que em nossa vida tudo seja feito para a glória dEle, porque nós somos aceitos na Tua presença só por causa dEle, ó Deus. E agora nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Mas também te agradecemos pelo Espírito Santo, Pai. Te agradecemos pelo Espírito bendito do Senhor que nos regenerou, que nos deu as Escrituras como presente, que nos unge poderosamente para pregar a Tua palavra, que nos entristece quando pecamos. Ó Deus, que nos convoca cada dia a nos voltarmos a Ti. Ó Deus, muito obrigado porque nós somos Teus e estamos em união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora, Deus, fala aos nossos corações. Abençoa essa amada igreja presbiteriana da Vila Pompeia. Abençoa seu querido pastor, Deus, ó Pai, reverendo Wagner Zanelato, cada um dos amados presbíteros, seus familiares, os diáconos, Deus, que em tudo o nome de Cristo continue a ser honrado aqui na igreja de Vila Pompeia. E agora, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações. Eu te peço que nos abençoes, nos alimentes, nos descendentes, Senhor, e renove a nossa esperança e a nossa fé em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, na cidade de Londres há um grande e belíssimo parque cujo nome é Hyde Park. E no Hyde Park, que é muito belo na época da primavera e do verão, há uns antigos coretos nos quais pregavam os metodistas. E Londres, quem já esteve lá sabe que é uma cidade cinza, uma cidade fria, mas na época do verão ela se torna belíssima. E quando o verão vem, o calor chega, as pessoas vão para o parque, elas brincam, elas se divertem. E numa tarde de verão em Londres, havia muita gente num determinado lugar do Hyde Park e passou por ali um orador.
e subiu num daqueles coretos e chamou a atenção da multidão. E começou a dizer o seguinte: dizem que há Deus, mas eu não vejo. Dizem que Deus criou os céus e a terra, mas eu não vejo. Dizem que Deus mandou o seu Filho ao mundo, que ele morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus Cristo virá em glória transformar todas as coisas, mas eu não vejo, por isso não creio. E parte dos ateus que ali estavam aplaudindo e diziam: mas parte da multidão estava entristecida, quando de repente surge, tateando com sua vareta, um cego e diz o seguinte: por favor, me levem ao coreto. E quando chega no coreto, ele se firma com suas duas mãos e começa a dizer: dizem que o sol brilha glorioso em toda sua majestade nesta belíssima tarde do Hyde Park, mas eu não vejo. Dizem que o Hyde Park tem pastos verdejantes tão belos que nem a rainha da Inglaterra em sua glória pode se vestir como eles, mas eu não vejo. Dizem que as pessoas sorriem, correm e brincam como nunca, com grande alegria na cidade de Londres, mas eu não o vejo. Como vocês podem perceber, eu não passo de um cego. Amados irmãos e irmãs, o fato de que nós não consigamos perceber a manifestação da graça de Deus em muitos aspectos da vida humana não é um problema de Deus, é um problema nosso. Por causa do pecado, o homem se tornou cego espiritualmente. E nesse texto que vos li, nós encontramos um homem que era cego fisicamente, mas espiritualmente teve seus olhos abertos pela graça de Deus. Aqui Jesus está indo a Jerusalém para morrer por nós. E quando está na peregrinação, essa última viagem a Jerusalém, o Senhor Jesus resolve passar em Jericó para curar e salvar este homem cujo nome era Bartimeu, e também para salvar Zaqueu, e para nos mostrar como nós devemos confiar em Jesus ainda nos momentos mais desafiadores da vida. E aqui então, amados irmãos, quando o Senhor Jesus chega àquele lugar, aquele homem está sentado à beira do caminho, ele está acostumado a pedir esmolas, ele sabe qual é o movimento da cidade de Jericó. E ele então ouve a marcha de uma multidão passando por ali, o que não é normal, e ele pergunta o que está acontecendo. E dizem a ele que está passando Jesus o Nazareno. Vejam bem que os judeus não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para eles é um profeta humano, eles o chamam de um Nazareno. Mas aquele cego, amados irmãos, imediatamente, referindo-se a uma profecia que o Senhor fez a Davi 1000 anos antes de Jesus nascer, dizendo que na casa de Davi ia reinar um rei cujo reino seria sempiterno, e que ele chamaria Deus de Pai, e que Deus lhe chamaria de Filho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. E de repente, então, amados irmãos, esse cego começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi. Mas os que estão ali dizem: cala a boca, cego! Você acha que esse profeta grandioso vai ter tempo para um miserável como você? Reduza-se a sua insignificância. Mas a Bíblia diz que ele não está nem aí, irmãos. Ali está o Filho de Deus e ele não vai perder aquela oportunidade, pastorzão. Então a Bíblia diz que ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Aquele homem tanto gritou que Jesus manda chamar. E quando ele chega, Jesus falou: meu filho, o que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu já enxerguei, hoje eu sou cego.
O Senhor tem todo o poder. Me dá a bênção de enxergar de novo. Jesus, tendo visto que ele o reconheceu como Senhor, disse para ele o seguinte: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente, irmãos, os olhos daquele homem foram abertos, ele foi curado. E aí, quando a multidão segue a Jesus, ele segue glorificando a Jesus, e toda a multidão dá glória a Deus por ter visto a manifestação gloriosa do Filho de Deus, salvando este pecador e curando-o de sua enfermidade. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando. Eu não sei se você enfrenta hoje uma luta de saúde muito complicada. Eu não sei se você enfrenta uma terrível depressão. Eu não sei se você foi objeto de uma traição. Eu não sei se você passou há pouco por uma demissão. Eu não sei se a angústia tem assolado o seu coração. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que só o Senhor pode te dar restauração. Nessa noite, clame ao Senhor por restauração na sua vida, como este cego clamou. Mas se nós desejamos ser restaurados pelo Senhor Jesus, nós temos que pensar o que Jesus exige de nós. Numa data tão especial como o aniversário da igreja, que quer ver o crescimento, que quer ver a salvação dos eleitos, que quer discipular a cidade, que quer ser um instrumento de transformação para a glória e para a honra do Senhor. Se nós queremos restauração, nós temos que nos perguntar o que Jesus exige de nós. E nós vamos olhar para esse texto e vamos aprender as exigências de Cristo para a restauração. A primeira delas é o reconhecimento. A primeira exigência de Cristo para a restauração é o reconhecimento. João, no seu Evangelho, capítulo 1, disse que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio para o povo judeu. Os religiosos tiveram inveja dele. Eles deveriam tê-lo reconhecido, exaltado e deveriam ter se tornado seus discípulos. Eles viram a glória de Deus nele, mas eles o rejeitaram. Queridos, para eles Jesus era meramente um profeta humano. O cego pergunta o que está acontecendo, está passando Jesus o Nazareno. Mas esse homem que era cego, um pária da sociedade, alguém que vive à beira de uma estrada, recebendo a esmola do povo, considerado a escória de todos, ele tem os seus olhos espirituais abertos e reconhece que Jesus Cristo é o Rei prometido. Reconhece que Jesus Cristo é o Messias. Reconhece que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Reconhece que Jesus é o Rei de Israel. Ele diz: Senhor, filho de Davi. E ao reconhecer, também reconhece a sua própria miséria, o seu pecado e a sua própria condição, quando diz: tem compaixão de mim. Com esse nosso irmão Bartimeu, que eu terei o privilégio de abraçar no céu. Eu quero dar um abraço em Bartimeu, né? Ah, amado amigo e irmão, nós aprendemos que Cristo exige de nós reconhecimento. Se você quer experimentar a restauração de Deus na sua vida, se você quer ver Deus restaurando a sua família, se você quer ver Deus restaurando a sua fé, se você quer ver um reavivamento na sua igreja, se você quer ser uma bênção, você precisa reconhecer quem é o Senhor Jesus. Você precisa reconhecer que Ele é o Rei sobre todas as coisas. Você precisa reconhecer que Ele é o Messias prometido. Você precisa reconhecer que Ele veio à cruz e deu a vida para pagar os teus pecados. Você precisa reconhecer que nunca ninguém amou você como Jesus. Primeira exigência de Cristo para a restauração é o reconhecimento. Quem é Jesus para você? Irmãos, no ano de 2003, eu era pastor em Santiago. Eu fui fazer o casamento de uma moça que frequentava a nossa igreja. Ela não era membro ainda. E o pai dela era um homem muito rico. E ele tinha uma belíssima fazenda, um italiano, que ficava na região sul de Santiago, na rodovia Pan-Americana, que ia para o sul, uma fazenda belíssima. Ele é um italiano, engenheiro, inteligentíssimo, viticultor. Sua fazenda era belíssima. Eu já tinha estado ali uma vez antes, porque a mãe dessa moça frequentava a igreja. E de repente eu tive a honra de fazer o casamento ali. E na época do verão, no Chile, anoitece mais tarde.
Então já eram mais ou menos 19h30, 8 horas, e você ainda via o sol se pondo, e ela chegou num carro de boi, um casamento lindo, maravilhoso, algo espetacular. Tive a honra de pregar o evangelho ali. Quando eu terminei de pregar, depois de alguns instantes, veio conversar comigo um professor de filosofia da Universidade do Chile. E ele se aproximou de mim e me disse: reverendo, eu gostei de ouvir a sua pregação. Uma mensagem tocante, e o senhor nem é chileno, mas consegue pregar a palavra em nosso idioma, mas eu tenho uma crítica a fazer-lhe. Eu não sei por que vocês cristãos são tão sanguinários. Eu não sei por que vocês precisam matar Jesus. Jesus para mim é uma boa pessoa. Jesus para mim é um bom filantropo. Jesus foi um reformador social. Jesus é um exemplo a ser seguido. Para mim, Jesus não precisa morrer na cruz. Vocês cristãos gostam de sangue. Para mim, ele é o grande exemplo de sacrifício e entrega e que deve ser imitado. Como alguém que não fez nada vai pagar pela dívida do outro? Eu discordo do senhor reverendo. E naquela época eu li um livro que eu recomendo a você que leia. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, do grande literato e pensador cristão C.S. Lewis. E C.S. Lewis, que tinha sido ateu e foi grande professor das universidades de Oxford e de Cambridge, professor de literatura, ele, no seu livro, dizia o seguinte, que é impossível que você creia em Jesus como uma boa pessoa. É impossível que você creia em Jesus como um filantropo. É impossível que você creia em Jesus como um reformador social. Porque um homem que inúmeras vezes diz que é eu sou, ou seja, diz que é o próprio Deus, e ele não é Deus, esse homem é um charlatão. Um homem que diz que é Deus e ele não é Deus é um mentiroso. Um homem que diz que é Deus e não é Deus talvez seja até o próprio demônio. Você não pode crer em Jesus somente como uma boa pessoa. Ou você crê que ele é o Filho de Deus, ou você crê que ele é uma pessoa que não é confiável. Eu pude então compartilhar esse argumento com aquele professor. Eu disse, eu acho que o senhor está fazendo uma projeção de si mesmo em Jesus. Jesus não é nada disso. Ele é o Filho de Deus e ele diz que veio ao mundo para morrer numa cruz, para pagar os teus pecados e os meus, inclusive o teu pecado de incredulidade. Mas eu quero lhe dizer, professor, que se o senhor se arrepende do seu pecado e crê em Cristo Jesus aqui comigo agora, o senhor vai entrar no seu coração, vai perdoar o senhor e vai lhe dar a vida eterna. O senhor gostaria de receber Jesus? Meu querido professor. Ele virou para mim, dá licença, reverendo, minha mulher está me esperando para jantar, e saiu correndo. Eu queria que ele tivesse sido convertido. Mas, irmãos, nós precisamos reconhecer quem é o nosso Senhor. O seu Senhor é o Rei da glória. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é a maior autoridade do universo. E ele, que é o ser mais importante que existe na segunda pessoa da Trindade, veio e deu a vida na cruz por amor a você. Cristo recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado no teu lugar. O que você merecia sofrer no inferno, Cristo Jesus, por amor, sofreu na cruz, para que você não fosse jogado no inferno. Portanto, nessa noite, se você quer experimentar verdadeira restauração em sua vida, creia de fato que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Deus, que Ele é o teu Senhor, que Ele te comprou com o sangue dEle. Creia e confie nele. Entregue todas as suas angústias em suas mãos. Reconheça quem é o Senhor. Reconheça que você é pecador. E entregue sua vida totalmente na mão de Jesus. O que Cristo exige de nós? Ele exige de nós reconhecimento. Que você reconheça quem Jesus é e que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, o maior amor da sua vida, aquele que domina sobre tudo em seu coração. Que Deus te visite com restauração nessa noite, em nome de Jesus. Mas a pergunta continua, o que Jesus exige de nós? O texto nos apresenta uma segunda exigência de Cristo para a restauração. E essa exigência é perseverança. Segunda exigência de Cristo para a restauração, perseverança. Jesus podia ter curado aquele cego na primeira. Mas por que ele não fez isso?
para nos ensinar, amados irmãos, que a vida cristã é caracterizada pela perseverança, pela luta, pelo clamor ao Senhor durante todos os momentos da nossa vida. Obviamente, Jesus sabia que aquele cego estava ali, mas o Senhor o deixou ser humilhado pela multidão e o Senhor o deixou gritar para que todos ouvissem. E ele então clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ininterruptamente ele gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E só depois que ele perseverou, o Senhor Jesus o chamou para restaurá-lo. Com isso, eu e você podemos aprender aqui que Cristo exige de nós perseverança. Não adianta, amado irmão, dizer que um dia creu, vir aqui adiante professar a fé e sair das portas da igreja no domingo e viver como um demônio. Muitos protestantes, amados irmãos, se dizem reformados na sua teologia, mas eles têm uma teologia romanista. Pastor, o que significa isso? O grande Tomás de Aquino, considerado o maior teólogo católico romano, um grande teólogo de verdade, ele dizia que a nossa realidade é composta de natureza e graça. Então, durante a sua vida, ele segue a ideia de Aristóteles. Você, no dia a dia, você vive a vida no natural e faz todas as coisas que se exigem de você. E quando você entra para a igreja, você entra no ambiente do que é sacro. E aí, então, quando você entra, parece que tem até uma auréola sobre a sua cabeça, nasce algumas asas em você, e você até canta assim, ó. Você vira um santo quando entra dentro da igreja, mas quando sai lá fora, acabou toda a santidade. A nossa teologia reformada, irmão, ensina algo totalmente diferente. Ela ensina que nós vivemos toda a nossa vida diante da face de Deus. Então significa que toda a nossa vida é um ato de culto. Obviamente, nós temos momentos especiais em que, como noiva de Cristo, nós separamos tempo para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Mas quando nós terminamos a adoração pública, a adoração da vida não acabou. Pelo contrário, a adoração da vida continua. Os pastores antigos costumavam dizer, eu vi reverendo Wilson de Souza Lopes usar essa frase, reverendo Antônio Elias também, se não há culto na vida, não há vida no culto. Significa, amados irmãos, que quando nós andamos com Jesus, nós temos que perseverar em fidelidade para com Ele todos os dias da nossa vida. Não adianta dizer que um dia creu e depois você não ora mais, você não lê mais a sua Bíblia, você sai das quatro paredes da igreja e diz, agora o pastor Wagner não está me vendo, eu posso fazer o que se me der na cabeça. Não é assim. Se você creu em Jesus, você precisa perseverar, crendo e vivendo para a glória dele todos os dias. O que Jesus exige de nós é perseverança em fidelidade na sua presença. É perseverança em clamar a sua face e a sua bênção sobre nós, cada dia da nossa vida. Se nós queremos restauração, nós temos que perseverar numa séria vida de discipulado, de compromisso com Deus, de relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Uma séria vida de oração. Como está a sua vida cristã, meu irmão? Você tem comunhão com o Senhor? O grande problema, amados irmãos, do Brasil dos dias de hoje, é que muitos dos membros da igreja são ateus existenciais. O que é isso, reverendo? O senhor veio lá da Unida para nos ofender nessa noite? Misericórdia. O que é um ateu existencial? É alguém que vem à igreja, canta os hinos, respeita a liturgia, levanta as mãos e sai daquela porta e não faz nem uma oração de segunda a sexta. Deus para ele é só um ritual, é só uma religião. Ele não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Na prática, ele é um ateu. Ele é um religioso que só adora no domingo. Ele é um ateu existencial. E agora aqui está o espelho das Escrituras diante de você. Você é um cristão transformado ou você é um ateu existencial? Se você não se relaciona com o Senhor nem um dia da semana, se você não fala com o Senhor, não conversa com Ele, se você não ouve Ele falar com você nas Escrituras, se você não o adora,
se você não confessa os seus pecados, se você não invoca o Senhor dentro de casa, talvez você seja um mero religioso e você precisa experimentar uma verdadeira conversão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós cumpramos a nossa profissão de fé na nossa vida. E que nós perseveremos todos os dias, crendo no Senhor, confiando no Senhor, clamando o Senhor, mesmo nas situações mais adversas. Pastor Wagner, outra mulher que eu quero abraçar no céu, é aquela mulher que Mateus chama de Cananeia e Marcos de Ciro Fenícia. Jesus, amados irmãos, estava brigando demais com os fariseus. Aqueles religiosos pegavam no pé do Senhor, eles enchiam a paciência. E Jesus resolveu tirar uns dias de férias e saiu de Israel. Foi para a praia na região norte de Tiro e Sidom. E o texto não diz, mas eu imagino que Jesus estava caminhando à beira-mar. Quando você vai para o mar, você quer caminhar na praia. É? E os discípulos estão indo com ele, caminhando. E uma mulher que não era judia, não conhecia as Escrituras, fica sabendo que Jesus está ali e ela tem uma filha possessa por demônios. A Bíblia diz que a filha dela está horrivelmente endemoniada. E ela não quer nem saber se o reverendo Jesus Cristo está de férias, né? Ele está ali na beira da praia passeando e ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus caminha como se nada acontecesse. E ela vai gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus caminha firmemente como se nada ouvisse. Aquela mulher talvez clamou 10, 15, 20 minutos. Os discípulos viraram: Jesus, tem dó, manda essa mulher embora. Ela está gritando atrás de nós. Compaixão zero, né? Pura importunação. E Jesus vira e fala para eles assim: só vim para judeu. Nesse primeiro momento aqui, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois vocês pregam para todo mundo aí. Agora eu vim só para judeus. Essa mulher é judia, está fora. Enquanto Jesus está falando isso, aquela mulher vem e se atira aos pés de Jesus, irmãos. Se ajoelha e diz: Senhor, me socorre. E ali eu imagino que o coração de Jesus já estava saindo pela boca, porque ele é a compaixão em pessoa, mas ele tem que ensinar para nós e para os discípulos o que é perseverar. E ele olha para ela e fala assim: minha filha, eu não respondo a oração de cachorro. Eu não posso tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se aquela mulher fosse de alguma região no Nordeste arretada, ela ia dizer: cachorro não, Senhor! Mas ela não era, não, irmã. Ela disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Ela disse: o Senhor disse que eu sou cachorro, eu sou vira-lata, da pior estirpe. Mas até o vira-lata é alimentado pelo Senhor. E aí Jesus brada do peito: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Naquela hora, irmão, a Bíblia diz que a filha dela ficou só. Eu imagino que a capetaiada saiu gritando, toda desesperada, né? Porque aquela mulher perseverou em clamar ao Senhor. Mãe, você desistiu de orar pelo seu filho? Esposa, você desistiu de orar pelo seu marido? Quem disse que é para você parar de lutar? Você desistiu de falar de Jesus para o seu colega de trabalho? Você falou: já era, fica entregue à sua própria sorte. Quem disse que você é Deus para fazer isso? Em nome de Jesus, persevere. Persevere clamando pelo seu casamento. Persevere clamando pela vida dos seus filhos. Persevere clamando por um avivamento do seu coração. Continue orando pela vida do seu pastor. Continue orando pela vida da sua igreja. Continue orando para Deus fazer um rebuliço na Vila Pompeia e salvar centenas e milhares dos seus eleitos aqui. Continue, persevere e lute. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que seguem adiante. Eu gosto muito, irmão, de uma citação da época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler está bombardeando a cidade de Londres. Winston Churchill era o primeiro-ministro e ele foi convidado para falar no colégio onde ele se formou. E no meio daquele auge da guerra, ele não tinha tempo nem de ir lá, mas ele foi rapidamente lá. E ele entrou no colégio e a meninada começou a aplaudir e ele assumiu a tribuna e disse 15 vezes:
nunca, 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 nunca deixe de lutar. Levantou e foi embora. E a multidão... No auge da guerra, eles precisavam de força e perseverança. Continue firme. Não olhe para os problemas. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus que amou você e deu Jesus na cruz para te salvar. Que Deus faça de você um cristão perseverante em nome de Jesus. Amém. Mas o que Jesus exige de nós? Primeira exigência de Cristo para a restauração foi o reconhecimento. Segunda, a perseverança. Mas, em último lugar, o que Cristo exige de nós? Fé. O que Cristo exige de nós? Fé. Última exigência de Cristo para a restauração? Fé. Jesus manda chamar aquele homem, ele diz ao Senhor, Senhor, recupera a minha vista, eu quero voltar a ver de novo, tu és o Senhor, tu tens o poder de me curar. E Jesus diz a ele, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. É impressionante, amados irmãos, que nem todas as pessoas que Jesus curou foram convertidas. Mas esse homem recebe como maior bênção a declaração da sua salvação. A maior bênção que ele teve foi a salvação em Cristo Jesus e, consequentemente, ele foi curado. Muita gente foi curada por Jesus e foi para o inferno porque não creu em Jesus. Mas ele foi curado fisicamente, mas a maior bênção que ele teve foi a salvação. Jesus diz, a tua fé te salvou. E com este homem nós aprendemos, amados irmãos, que a última exigência de Cristo para a restauração é a fé. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu e você cremos em Jesus para nossa justificação. Você só foi declarado justo no tribunal de Deus porque creu em Jesus. Mas para crescer em santificação e para viver a vida cristã, você precisa continuar a crer. Se você quer experimentar a restauração, você tem que crer que o Senhor tem todo o poder para restaurar você. Fé é a última exigência de Cristo para a restauração. O grande existencialista dinamarquês Søren Kierkegaard disse que fé é um salto no escuro. E muita gente protestante repete, fé é um salto no escuro. Nesse caso, o grande filósofo se equivocou. Porque se você dá um salto no escuro, isso pode ser um desespero e você não sabe quando vai chegar o fim do precipício. Mais do que um salto no escuro, fé é confiança na palavra do seu Pai. Certa feita na cidade de Chicago, havia um moço que trabalhava no escritório num 6º andar. E ele trabalhou até o fim do expediente, ficou 1 hora a mais, todo mundo tinha ido embora. O expediente lá era até às 5, ele ficou até às 6. E quando ele estava indo embora para casa, ele apertou o elevador não chegava. E ele esperou uns 10 minutos e ele foi para a escada. E quando ele abriu a porta da escada, de repente ele viu fogo e fumaça e um incêndio já estava tomando conta do prédio. E ele então, desesperado, correu para a sua sala e abriu o vidro e a fumaça já dominava tudo. E os bombeiros já estavam lá embaixo com a maca preparada. E ele já estava enceguecido por causa da fumaça, estava na janela e os bombeiros com seu megafone diziam, você pode pular, está tudo preparado. E a multidão gritava, pula, pula, pula. Mas ele não enxergava nada. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele dizia, se eu pulo e morro. E ninguém conseguia convencê-lo, e o fogo já se aproximava, até que alguém lembrou que o seu pai morava na esquina vizinha daquele prédio. Então foram lá e chamaram o pai dele. E quando colocaram o pai dele no megafone, o pai dele disse, filho, aqui é o seu pai. Filho, está tudo preparado, pode pular. E ele abriu os braços e saltou, porque fé não é um salto no escuro. Fé é confiança
na palavra do seu Pai. O Senhor disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse que Ele já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A palavra de Deus diz em Hebreus 13:5 a você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ela disse a você que, independentemente do que vier a acontecer, a vontade de Deus para a sua vida sempre vai ser boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda. E além disso, a Escritura diz que todas as coisas vão cooperar para o bem da sua salvação. Ninguém arrebata você das mãos de Jesus. Ele também disse isso. Com promessas maravilhosas, como é que você pode duvidar de Deus? Como é que você pode achar que o Senhor perdeu o controle porque você perdeu o emprego? Você acha que naquela traição que você sofreu, o Senhor perdeu o controle? Não, Ele está no centro de tudo isso. E Ele quer ensinar você a ser mais dependente, a ser alguém mais confiante, alguém que se entrega totalmente nas mãos dEle, confia na sua bondade, no seu amor, a cada dia. E Ele está usando essa angústia, essa enfermidade, essa crise relacional, para que você se prostre, e para que você creia verdadeiramente no Senhor, e para que a sua vida seja transformada para a glória e para a honra do nome de Jesus. Então, independentemente da crise que você enfrenta, creia no Senhor, confie nele, e Ele nunca vai te abandonar. Eu me lembro quando eu era menino, na igreja presbiteriana, no interior de Minas, nós aprendemos uma musiquinha tão maravilhosa. Ela dizia assim: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Por que a gente é tão incrédulo, irmão? Nós crescemos ouvindo tudo isso, mas nos momentos de dificuldade nós duvidamos da bondade de Deus, que Deus tenha compaixão de nós. Ao final dessa mensagem, talvez você me diga: pastor, eu não tenho reconhecido a soberania de Cristo sobre todas as coisas, eu tenho tropeçado inúmeras vezes, tenho desonrado o nome do Senhor, e nos momentos mais difíceis, muitas vezes eu não crio. Pastor, qual será a minha esperança? A sua esperança é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você não é perfeito, você não reconheceu, você não perseverou, você não creu, mas se o Senhor te amou antes da fundação do mundo, Ele pagou até o seu pecado de incredulidade na cruz. Então, se você não reconheceu, você não perseverou, você não creu, arrependa-se hoje. Clame hoje o perdão do Senhor. Ele morreu para te restaurar, para te reconciliar com Ele, para transformar a sua vida, para abençoar o seu coração. Ah, querido, que você creia no Senhor e que você ouça Ele mesmo dizer: vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te restaurou. Que você reconheça a soberania de Jesus, persevere em segui-lo e creia somente nele a cada dia, e que você experimente a restauração de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Você ouviu essa mensagem e disse: eu preciso de restauração na minha vida. Pastor Wagner já chamou na frente, eu não vou chamar. Mas fique de pé onde você está. Você diz: eu preciso me submeter ao senhorio do Senhor. Eu tenho que continuar perseverando. Eu quero crer mais no Senhor. Se você ouviu essa mensagem, diz: eu preciso de restauração, fique de pé, eu quero orar por você. Fique de pé rapidamente. Porque Jesus não precisa nem de mim, nem de você, e nós ainda temos ceia ainda. Então eu não gosto de apelo apelativo. Calvinista vai direto no assunto. Então, nessa noite, diga: Senhor, restaura a minha vida, renova o meu coração.
Dá-me restauração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor me fez pregar essa mensagem aqui na Igreja da Vila Pompeia. Não era a mensagem que eu tinha pensado durante a semana, mas nessa tarde lá em casa o Senhor falou poderosamente ao meu coração nesse texto. E é o que o Senhor queria falar comigo, queria falar com a tua igreja. Nós queremos pedir perdão quando nós não reconhecemos a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós não nos submetemos ao teu senhorio, Jesus. Quando nós, Senhor, muitas vezes vivemos uma vida de mera religiosidade e não separamos tempo para ouvir o Senhor falar conosco nas Escrituras, não derramamos o nosso coração em oração, não vivemos uma vida de adoração. E por isso, não cheios do teu Espírito, não fazemos a diferença. Perdoa-nos, Deus, porque quando vem uma tempestade, uma perda, nós que não deveríamos tremer, entramos em angústia profunda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão da nossa vida. Mas tudo isso acontece para mostrar o quanto nós somos frágeis e miseráveis. E para mostrar quão grande é o teu amor e a tua misericórdia, Jesus. Então, Senhor, toma da nossa mão nessa noite. Senhor, restaura a vida do teu povo. Renova a esperança do coração. Deus, eu oro pelas famílias da tua igreja. O Senhor traga restauração nos casamentos. Eu oro por aqueles filhos que estão longe e afastados. Espírito Santo, onde quer que eles estiverem, convence-os de pecado agora, Senhor. E traze-os, arrasta-os à tua presença. Soberanamente, como só o Senhor sabe fazer. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui está desiludido por frustração, perda, angústia, Senhor, consola esse coração. Renova a esperança nessa vida. Ó Senhor, tira os nossos olhos das circunstâncias, Senhor, e faz-nos olhar somente para Ti. Visita-nos, Deus, com um tempo de refrigério, com um reavivamento espiritual, que o Teu Espírito Santo enche a Tua igreja. Usa o meu amigo, pastor Wagner, que usa esse conselho para pregar o Evangelho, para Cristo ser exaltado, e que nós vejamos centenas de vidas vindo a Cristo Jesus neste lugar. Oramos por um tempo de restauração, com reconhecimento, perseverança e fé. Abençoa-nos, restaura a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.